Olá, amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia para dar continuidade aqui ao tema do personagem bíblico aí do Velho Testamento, conhecido como José, né? Tendo em vista aí o sucesso da novela Gênesis, que está relatando aí o final já, né? A história de José. Ele é o último patriarca aí do Antigo Testamento, podemos assim dizer. E estamos dando aqui continuidade. Hoje nesse vídeo nós vamos falar os testes que José fez com seus irmãos, tudo bem? Nós temos no canal aqui outro vídeo a respeito de José, né? Sobre onde e o que aconteceu com seu corpo, né? Dessa vez nós vamos falar aqui porque José fez os testes, né, com os irmãos dele. E aí nós vamos dar aqui as referências bíblicas para você consultando aí no seu exemplar. O primeiro teste que José fez com seus irmãos é que ele se passou por um estranho, né? Acusando-os de serem espiões. Então isso você pode verificar em Gênesis 42, versículos 7 ao 16. José acusa os irmãos de que eles fossem espiões, só que os irmãos dele não sabiam, né? O mundo estava passando ali uma grande crise aí alimentícia, né? Uma grande fome, prevista pelo próprio José. E isso está acontecendo, né? Em toda Canaã, em toda a Palestina, a fome era muito grande e um dos únicos lugares do mundo, ali no Oriente Médio, que tinha alimento era o Egito. E Jacó manda seus filhos lá para comprar mantimento, né? José revelou o sonho ao faraó e eles se precaveram, né? Guardando assim alimentos. Então a primeira coisa, José se passou por um estranho para eles. A segunda coisa que José fez é ameaçou manter 9 deles na prisão até que trouxesse Benjamim. Isso está escrito em Gênesis 42, 16. Por que José fez isso? Porque José queria testar se eles estavam odiando Benjamim assim como odiaram ele, né? Porque Benjamim é o único irmão dele de pai e mãe, vamos dizer assim, né? Porque Benjamim também é filho de Raquel com Jacó, assim como José, né? Então José ameaçou mantê-los presos até que trouxessem ele para provar que eles não odiavam Benjamim, né? Terceira coisa, José colocou todos os 10 irmãos na cadeia para que os seus servos pudessem escutar suas conversas, né? E obter informações a respeito da sua casa, né? E dos eventos ocorridos nos últimos 22 anos. Foi mais ou menos o período quando ele foi vendido e até essa grande fome, né? Para saber a verdadeira atitude deles. José, na verdade, queria saber se os seus irmãos estavam perversos como antigamente, né? Se não iam fazer o que fizeram com ele, com Benjamim, certo? Então, no capítulo 42, versículo 19 e 23, no capítulo 43 e 23, se tem essa informação. Uma coisa importante que José fez com ele foi o seguinte: colocou o dinheiro de volta nos seus sacos, tentando assim a honestidade deles, né? Procurando saber se eles eram tão cobiçosos quanto quando venderam. Olha só o que José fez, né? Capítulo 42, versículo 25 a 28. José pegou o dinheiro, colocou nos sacos para saber se eles ainda estavam ansiosos por dinheiro, né? Gananciosos. Ele fez esse teste. Outra coisa que José fez foi o seguinte: José foi hospitaleiro com eles, né? Para fazer eles sentirem profundamente desapontados quando fossem acusados de roubo, né? José fez o oposto com ele, o tratou bem, né? Outra coisa importante que José fez com seus irmãos foi o seguinte: deu a Benjamim uma refeição 5 vezes maior do que a dos outros, para ver se eles iam odiar Benjamim, né? Assim como fizeram com ele. Foi como eu expliquei antes. Benjamim, ele também foi filho de Raquel com Jacó. Então eles eram irmãos legítimos mesmo. Então José estava fazendo aí uma espécie de teste com seus irmãos, dando uma refeição a mais para saber se eles iam ficar com ciúmes, né? E com inveja. Outra coisa importante foi o seguinte: colocou o dinheiro deles de volta aos sacos pela segunda vez. Assim veria a reação deles a respeito do dinheiro do qual eram acusados de levar depois da hospitalidade.
Outra coisa importante que José fez para testar os irmãos, colocou sua taça pessoal entre as coisas de Benjamim. Assim veria o que os irmãos fariam se Benjamim fosse detido e aprisionado por roubo. Um objeto pessoal de um governador ou de um faraó, se ele fosse roubado naquele período, essa pena era praticamente uma pena de morte, né? E aí José fez isso. O próprio José colocou a sua taça pessoal nos objetos de Benjamim para saber se os irmãos iam apoiar ele ou não, né? José queria extrair dele essas informações, né? O que os irmãos deles fariam com Benjamim se ele fosse detido, né? Capítulo 44, versículo do 2 ao 13, você vê essa informação. Outra coisa que José fez é aprisionou-os de novo, colocando-os em julgamento por terem devolvido o bem com o mal. Gênesis 44, versículo 2 ao 17. Uma das coisas mais graves que José fez com seus irmãos foi o seguinte: acusou-os de furto e de roubo a um palácio. Isso, queridos, era detido com pena de morte, né? Um crime cuja punição era a morte. Você pode verificar isso em 44, 2, 17. E outra coisa importante que José fez foi ameaçou de manter apenas Benjamim aprisionado pelo crime, né? Assim veria se eles estavam ansiosos para se ver livre dele. Olha o que foi que José fez. José ameaçou de manter apenas Benjamim preso. E aí, José fazendo isso, ia ver se os irmãos queriam se livrar dele ou não. Assim como fez com ele, né? Tendo em vista que José o amava. Você pode verificar isso em 44, capítulo, né? Versículo 17. Pois é, querido, José fez esses testes aí, né? Com seus irmãos para saber se a personalidade dele, se a crueldade e a maldade ainda persistia depois de 22 anos que ele foi jogado na cisterna, né? Então José queria saber se os irmãos dele estavam com aquele mesmo sentimento. E nós vimos que tudo terminou de forma bacana, né? José pagou o mal com o bem, né? Tratou todo mundo bem e no final se revelou para eles, demonstrando aí uma tipificação do próprio Cristo do Antigo Testamento, né? Deixe o seu like e se inscreva no canal.